Bom dia, Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. No Evangelho do irmão Lucas, no capítulo 22, do verso 19 e 20, a palavra do Senhor diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Senhor, muito obrigado por tal sacrifício, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter derramado o teu sangue e ter se oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Abba, por ter realmente enviado Jesus e Jesus ter vindo, sustentado pelo bendito Espírito, para ser o sacrifício por cada um de nós. Que essa consciência possa permear todo o nosso ser. E nós tenhamos sempre, sempre, sempre esse coração de gratidão, Senhor. Um coração de gratidão para poder te amar e ter uma consagração sincera diante de ti. Muito obrigado por tal sacrifício, Senhor. Ensina-nos a fazer isto em memória de ti. Louvado seja o teu nome. Amém. Então, no Evangelho de Marcos, né, que acabamos de Lucas 22, é narrado também em Marcos 14, 22, né, e Mateus 26. Ele fala lá, tá certo? Mateus 26, 26 a 30, Marcos 14, 22 a 26, com relação à mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Lembrando que não é a mesa da igreja, é a mesa do Senhor. E falamos ontem o perigo dos equívocos, né? Dos focos equivocados que tira a centralidade do Senhor. E longe de nós, né? Fraseologias, né? Cristo, a nossa centralidade, né? A igreja, o reino, tudo isso como fraseologia e não como constituição de realidade nos nossos corações. Que o Senhor nos livre de tal performance, né, de tal hipocrisia, mas que seja a nossa realidade quando falamos a mesa do Senhor, o Senhor amado, o nosso Cristo amado como nosso centro. E aqui ele estabelece a ceia, a única reunião estabelecida pelo próprio Senhor. Antes da sua morte, ele estabeleceu o partir do pão como a mesa dele, incluindo todos aqueles que ele o chamou, né, que o Pai chamou por ele. E ele diz aqui uma partícula fazei. Ele não está pedindo, né, ele não está pedindo. Isso aqui é uma ordenança, isso aqui é um mandamento. Fazei, o que é uma das definições do grego lá, desse fazei, tá bom? É exatamente considerar alguém alguma coisa. Então, falamos dos equívocos, né? Dos focos equivocados, de colocar tudo, né, no lugar do Senhor. Obra, ministério, família, seja lá o que for, que o Senhor nos deu para, né, o propósito dele eterno, que é o Filho amado ser constituído e formado em nós. Então você observe quantos de nós, seus filhos, hoje estão em pecado de desobediência, estão desconsiderando o Senhor, porque ele diz, é considerar alguém, ele fala claramente o que a gente acabou de dizer, considerar alguém alguma coisa. Então se ele diz, fazer isto em memória de mim, e eu não o faço, o que é que está acontecendo? Eu estou desconsiderando, não estou vivendo por fé no que ele é, no que ele diz naquele ponto, tá certo? Não estou vivendo por fé, porque não estou crendo no que ele diz nem no que ele é. Estou desobedecendo uma ordem direta dessa de fazer o que? O partir do pão. Muitas comunidades partem o pão no primeiro dia da semana, baseado na palavra, o dia que o Senhor ressuscitou, o ciclo das festas, né? Tudo indicando que realmente, Atos capítulo 20, verso 7, que Paulo estava com o fim de partir o pão no primeiro dia da semana. Então tem essa base. E muitos irmãos partem uma vez por mês, tá certo? A questão não é se é uma vez todo domingo ou uma vez por mês, mas que façam, obedeçam, que possamos obedecer a ordem direta dele, fazei. Por quê? Porque ele não está dizendo que isso é uma figura do meu corpo. Ele não está dizendo que isso é uma figura do meu sangue. Ele está dizendo que é o meu corpo e é o meu sangue. Que algumas doutrinas aí, que só a misericórdia, transubstanciação, não, é fé. Espiritualmente falando, na hora que eu pego o pão e na hora que eu pego o cálice ali com suco de uva, tá certo? Ali é o sangue do Senhor e é o corpo dele espiritualmente falando, porque é isso que ele falou. Isto é o meu corpo. Leia os evangelhos correlatos. Mateus, Marcos e Lucas, correlatos. Ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Obviamente que quando você pega, e mesmo quando Jesus estava partindo essa ceia lá com ele, tomando o cálice, não era o corpo dele, mas pela fé no que ele é e no que ele diz, se torna o corpo dele em realidade quando eu pego o pão e o sangue dele lá pelo suco de uva e tomo, aquilo é o corpo e aquilo é o sangue dele.
espiritualmente falando, porque é o credo do que ele é e no que ele diz. E aí sim vai operar em nós, tá certo? O que operou nos discípulos de Emaús. No verso 24. E aconteceu que quando estavam à mesa, que é do Senhor, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, deu-lhes. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Percebe? Para que serve? Fazer isso em memória de mim, para que nossos olhos sejam abertos, para saber o que ele fez por nós. Tá certo? Aquilo não é uma reunião, aquilo é a reunião. A reunião mais importante da igreja é o partir do pão, estabelecida pelo próprio Senhor. Né? Ele fala claramente, Atos capítulo 2, né? Verso 42, ele fala exatamente o que estava no coração do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. As quatro colunas, as quatro âncoras da igreja. A doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Capítulo 5 de Atos, verso 42. E no verso 40 diz, chamando os apóstolos o açoitaram. Mas aí está referindo-se aos apóstolos. No verso 42, e todos os dias no templo de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isso é a doutrina dos apóstolos. Qualquer coisa que saia desse centro não é a doutrina dos apóstolos. Jesus, o Cristo, a centralidade. Vimos ontem, se lembra? 36 anos e meio, 3 evangelhos escritos, todas as cartas com exceção do irmão João. E eles perderam essa centralidade, mas a centralidade estava lá. Lembra lá de Lucas 12, 47? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. E aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Por quê? Não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação? Porque não foi para a palavra buscar. Não foi, a palavra está cá. O Cristo ressurreto está aqui. A centralidade está aqui. Basta eu e você, pelo Espírito Santo, na dependência dele, como ramo da oliveira, buscá-lo. Então, se eu e você não está partindo o pão, tá certo? Se eu e você não está cumprindo essa ordenança do Senhor, creia, está em pecado de desobediência e não está considerando a pessoa do Senhor e não está considerando o que ele diz. Consequentemente, nesse aspecto não está se vivendo por fé. E onde não se vive por fé, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Que o Senhor nos livre e tenha misericórdia de nós.